Programa Revista Rural, um oferecimento. MSD Saúde Animal, a ciência para animais saudáveis. Na hora H da proteção da cana, é Irrara, pode confiar. Coima, inovação tecnológica para a pecuária. E Singenta, inovamos junto com você. Olá, como foi a semana? É muito bom te ver por aqui para mais um programa Revista Rural. O programa de hoje está bem variado e interessante. Dá só uma olhada. Uma bonita história de gerações plantando uva na Serra Gaúcha. O cultivo orgânico de Physalis é possível e bem lucrativo. Criar aves ornamentais embeleza a propriedade e traz boa renda ao produtor. Trabalho do GTPS leva sustentabilidade à pecuária. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Uma história que começou há muito tempo, mais precisamente no final dos anos de 1800. Foi quando os imigrantes italianos vieram para o Brasil que a família Berra se instalou numa propriedade na Serra Gaúcha e começou a cultivar uvas. E até hoje, Vanderlei, de 56 anos, e seu filho João Paulo, de 30, dão sequência a esse trabalho. Eu sou já da terceira geração. Meu avô começou a história, né? E aí meu pai e eu, e vai para a quarta geração, que é o João Paulo. A nossa propriedade sempre foi produzir uvas, numa certa época, não só uva, né, como alguma coisa, leite, carne, mas depois, então, mais assim, com uvas, né? A propriedade possui 24 hectares, sendo que 8 deles são utilizados nos vinhedos. Além disso, cerca de 4 hectares são reservados para pastagem. E assim como a história, a evolução no dia a dia da atividade também é muito grande. Começou com meu avô, né? A produção era pequena, tudo manual, né? Nada mecanizado. Depois, então, meu pai seguiu os passos, mecanizou dentro do possível, né? Uma bombinha motorizado a gasolina, com mangueiras, e aí depois, então, muito difícil, né? O transporte era com carroça, e depois, então, eu entrei também, peguei uma parte disso também. No passar do tempo, adquiri um trator e fui mecanizando, né? E aumentando os vinhedos. Mesmo em meio às dificuldades, Vanderlei não desistiu do trabalho no campo e seguiu com a paixão da família. Dificuldade enorme, porque era tudo manual, braçal, né? Então a gente não conseguia produzir, ter áreas maiores, né? A rentabilidade era menor, né? Fiquei aqui porque sempre amei a terra e sempre gostei muito de trabalhar com ela, principalmente lidar com vinhedos. Com a passagem do bastão e a sucessão ainda em vida, cabe a João Paulo seguir com a história. E ele se mostra preparado para essa missão. Eu cresci no meio dos vinhedos, né, trabalhando com uva. Aí eu saí para estudar, mas continuei trabalhando aqui no campo, meio período. E uma época eu tive que sair para estagiar fora em empresa na área, porque eu sou formado em enologia, viticultura e enologia na área do uva e vinho. E acabei ficando 3 anos fora, trabalhando numa vinícola. E depois eu resolvi voltar, porque o que eu quis trabalhar com isso, né, com uva, né, é o que eu gosto de fazer. Mesmo com a experiência adquirida fora da fazenda, João não abriu mão do que as gerações anteriores ensinaram e vê no avanço tecnológico o futuro de seu trabalho. Do passado, que a gente pode pegar de experiência, principal é a força de vontade de perseverar do que tinha o povo naquela época mais antiga. Tudo era bem complicado pelo que
foi no ano passado, mas hoje, com o avanço da tecnologia, isso melhorou bastante. Numa região propícia para a atividade, que é perene, os produtores investiram em diversificação nas cultivares. Dessa maneira, em caso de problemas com algum tipo de uva, a propriedade não fica sem produção. No passado, eram mais cultivares voltadas ao suco, as comuns, Vitílica, mais para suco. Exemplo, Concorde, Isabel, Bordeaux. Hoje não, hoje a gente então tem mais diversificação, a gente então tem uma gama maior de uvas. Então, uvas comuns para suco, essas que eu citei, mas em menor quantidade, então, proporção da área que a gente cultiva, e então em maior proporção a gente tem uvas finas, tanto para espumantes, que o mercado hoje está em alta, para vinhos espumantes, e para vinhos finos tintos. Então, alguns exemplos de variedades que a gente tem Prosecco, a gente tem Chardonnay, Merlot, Taná, mais ou menos essas são as variedades que a gente trabalha. Com a diversificação, a colheita se inicia em janeiro e é finalizada no começo de março, dando assim uma safra mais longa e tranquila para os vitivinicultores. Nós temos uma produção, então, média de 160 a 180 toneladas, isso depende da safra. O vinhedo de uvas finas, viníferas, duram menos. Eles têm problemas com doenças de raiz, doença de tronco, doenças fúngicas, tem problemas de viroses também, mais do que as uvas comuns. Então, a substituição deles é um pouco antes. Então, a gente sempre tem algumas áreas novas para essa questão de reformas não ficar com pouca área produtiva, né? A rentabilidade da família hoje é considerada boa por pai e filho, que indicam o cultivo de uva para aqueles que desejam iniciar uma atividade agrícola. A cadeia da uva é bem completa, né? Então, tem vários produtos que saem a partir dela, e tem várias gamas de produtos para vários tipos de públicos, para vários tipos de mercado. Com dedicação total e amor pelo que se faz, o legado dos Berras deve continuar por muito tempo em solos gaúchos, através das gerações que ainda virão. Gosta do programa? Então eu tenho uma boa dica para você. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho abaixo para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo disponível. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Também conhecido como saco de bode, joá de capote, balãozinho, a Physalis, originária da América Central, é uma fruta rica em vitaminas A e C. Em uma fazenda no interior de São Paulo, a fruta exótica passou a ser cultivada também como orgânica. Na fazenda Fiore, a 50 quilômetros da capital paulista, a Physalis ganhou espaço suficiente para manter uma produção que, em 2008, chegou a 600 quilos da fruta. O que parece pouco, no mercado chega a valer um preço alto. Por 100 gramas, pagam-se R$ 5. Da mesma família dos tomates, a Physalis é uma fruta pequena, bonita e de sabor ácido e adocicado. Ao mesmo tempo, possui uma parte comestível, protegida por uma delicada folha seca. Sua cor vai do verde ao amarelo, e em algumas espécies chega ao tom de roxo. Por essas particularidades da aparência e do nome, a fruta é considerada exótica. Há 2 anos, a Fazenda Fiore optou pela cultura de Physalis, por uma particularidade, a fácil adaptação ao clima. Atualmente, a propriedade é a única a conseguir a produção desta fruta da forma orgânica. E para a produção, todo um mecanismo é usado a partir de um próprio minhocário. Aqui nós produzimos o humus, o nosso minhocário. Lá nós trazemos o esterco, ele fica cerca de 4 semanas, 1 mês lá. Toda semana nós reviramos para manter a aeração dele. Depois ele vem para esses minhocários. Aqui eles ficam cerca de 2 meses e depois eles já estão prontos, já sai e a gente já coloca nas plantas. Bem, aqui esse humus aqui já está pronto, só que nós temos que retirar as minhocas. Como nós fazemos? Nós colocamos um esterco novo,
E deixamos aqui uma semana e as minhocas passam para esse saco de estopa que está esse esterco novo, porque o alimento aqui acaba, então elas passam para esse saco. Isso. Aqui a gente vê elas subindo. Só que quando eu puxo elas se assustam. E elas sobem nesses sacos. Depois o que acontece? Nós retiramos esse humus, colocamos o esterco novo e viramos esses sacos nos canteiros, né? E depois de 2 meses, retiramos o humus daqui de novo. Ou seja, você tem uma produção muito grande aí de adubos necessários. Sim, aqui é um canteiro de 20 metros por 1. Nós retiramos cerca de 3 toneladas, em média, por cada canteiro de humus. Então aqui em 2 canteiros são 6 toneladas. E a questão da alimentação? Como é que vocês começam a produção da minhoca? Sim, a minhoca, nós compramos essa minhoca de uma pessoa, né, que já é minha cultora há muito tempo, cujo qual passou todas as informações pra gente. Essa minhoca nós colocamos aqui, só colocamos o esterco. O que acontece? Resto de comidas, resto de hortaliça, alface, chicória, banana, maçã, elas adoram frutas. Esses restos, toda semana nós viemos, abrimos um buraco, tem que ser um buraco fundo, abrimos e enterramos esses alimentos. Esses alimentos bem no fundo e tapamos de volta, entendeu? Por quê? Porque assim evita predador entrar aqui dentro, então tem que ser fundo o buraco. E outra coisa também é em relação à palhada. Nós colocamos a palhadas por quê? Para manter a umidade para as minhocas, né? Para manter a umidade e para evitar predador. Aqui são as coberturas, né, que nós fazemos. Como tá chovendo muito, porque senão ia cair muita água no minhocário, né? Ele tem a vazão, os lugares que saem água, mas tem que ter a cobertura, porque às vezes chove muito. Numa produção orgânica isso é fundamental. É fundamental por quê? Porque o lugar fica mais sustentável, né? O adubo, nós produzimos aqui, é um adubo de qualidade, além de cuidar do ambiente, dar para todos os nutrientes para nossas plantas, reduz também os custos. No caso, os nossos custos ficam bem menores, né? E torna cada vez mais sustentável, que é isso que a gente quer. Com lucro, mas sem agredir ao meio ambiente, trabalhando em conjunto. Porém, além da Fissalis, há também o plantio de acerola, amora e framboesa, que ainda estão no início de produção, além de 5 variedades de tomates também orgânicos, o que faz o sistema de produção diferenciado na propriedade. Aqui dentro nós temos 2 tipos de armadilha. Temos a armadilha adesiva, que são armadilhas coloridas para atração dos insetos. Elas são bem simples, elas atraem pela cor e os insetos ficam grudados. E as outras armadilhas, que são armadilhas deltas, né, que parecem um triangulinho, são armadilhas com feromônio, são com feromônios específicos, só atraem insetos específicos. No caso, as que tem aqui é para a traça do tomateiro, que são armadilhas específicas, tem 5 armadilhas para a traça do tomateiro e 5 armadilhas delta para broca pequena, porque dá muito problema. Então a gente coloca essas armadilhas de feromônio para atrair o macho. Além dessas armadilhas, vocês ainda tem um segredinho que vocês guardam aí dentro das estufas. O que é? No caso, são as plantas repelentes. Na estufa 1, nós colocamos o cravo de defunto. Por quê? Além de repelir o nematóide, que nós tivemos um problema na estufa 1 com o nematóide, repele outros insetos, como o pulgão e entre outros. Nós usamos também o preparado, macerado desse cravo de defunto para as pulverizações. Aqui no meio, entre as estufas, nós colocamos cravo de defunto, tomilho, arruda, tudo isso para servir como repelente de insetos. Sem isso é inviável você fazer uma produção orgânica. Sem isso fica muito difícil de fazer uma produção orgânica. Por quê? Porque a produção orgânica é justamente utilizar todos os tipos de ferramentas que você pode para controlar. No caso, nós usamos pulverização com plantas, produtos que não são químicos, né? Nós usamos a pulverização com leite para controle de doença, usamos essas armadilhas, usamos o tricograma, que é o controle biológico, usamos o metarrio boveril para controle biológico também. Tem que ser a junção disso que faz o sistema orgânico ser realmente sustentável, ser realmente um sistema correto e que não agrida o meio ambiente. E as pragas que se encontram no tomateiro também se encontram no Fissalis? Sim. A maioria das pragas que se encontram no tomateiro se encontram na Fissalis, porque eles são da mesma família, são uma solanácea. Então eles são muito parecidos, né? Apesar de você olhar a planta, você vai ver que a Fissalis apresenta
ser mais rústica. Tem uma diferença foliar e tudo, mas são plantas bem sensíveis. A Physalis se desenvolve bem em regiões quentes de clima tropical e subtropical, mas tolera bem o frio. Os arbustos podem chegar até 2 metros de altura, porém a cultura é muito suscetível a pragas e doenças. Então, em busca de garantir uma produção o ano todo, a fazenda resolveu investir em um sistema diferenciado, ou seja, as Physalis produzidas lá estão em estufas e dentro de bombonas. Ela é uma fruta que cresce com vários galhos e ela faz uma esparrama muito fácil. Esparrama muito fácil, né? Por isso a dificuldade de nós plantarmos no chão também, porque esparramava pelo chão. Aí acabava pisoteando na colheita, sujando o fruto, a cápsula, porque nós vendemos com a cápsula. Então a cápsula também faz parte, né? Então, isso, fora ficar amarrando tudo, criava um incômodo. Então assim não, é o galho se abrir, se apoiar ao redor do barril, né? Para não precisar amarrar, né? Não ter que tutorar, como tutora o tomate. Essas foi uma das vantagens que vocês adotaram a bombona para fazer a plantação. Isso, foi uma das vantagens. Além de a gente criar uma condição que ela se desenvolvia melhor que no chão, no caso do nosso terreno, do nosso solo argiloso, ela não se desenvolvia muito bem. Aqui ela se desenvolve melhor, mais rápido, e aqui a gente não precisa ficar amarrando. E vocês também adotaram um sistema de estufa, onde adequa o calor, a temperatura ideal para a planta. Então, o sistema de estufa foi porque, com essa tela, no caso, foi que fora da estufa tínhamos problemas com muita lagarta, não conseguíamos produzir o ano inteiro. Então, o que aconteceu? A solução foi colocar em estufa. O porquê? Porque assim, essas lagartas, no caso as mariposas, as que atacavam de hábito noturno, elas não entrariam dentro da estufa e não colocariam seus ovos na Physalis, né? No caso da cápsula da Physalis. O que não ocorria fora da estufa. Elas colocavam os ovos e quando a gente abria a Physalis tinha lagarta lá dentro. A gente só conseguia produzir na época de frio, junho e julho. Então isso daqui foi um método de produzir o ano inteiro. Ela também nos mostra como é o passo a passo da produção. Então, nessa bombona contém pedra, areia, esterco e humus. Nós criamos aqui um perfil do solo, como se fosse o lugar de origem da Physalis pubens, que seria a América Central. Então, lá, saindo do viveiro, nós pegamos a fruta de uma planta sadia, vigorosa, resistente. Pegamos essa fruta, tiramos a semente, secamos a semente. Depois que a semente foi secada, semeamos lá no viveiro, no saquinho, tudo junto. Depois de uma semana, retiramos do saquinho, porque está tudo junto semeado no mesmo. Cada um vai para o seu saquinho individual. Fica lá cerca de um mês, às vezes 1 mês e 2 semanas. Quando ela atinge cerca de 4 folhas definitivas, ela vem para cá. Aqui nessa bombona, como eu já disse, a gente criou um perfil de solo, né? E nós plantamos e cerca de 3 a 4 meses ela já começa a produção, sendo que o ciclo dela é de 1 ano. Depois de 3 meses ela fica o estado vegetativo, né? O estado de desenvolvimento vegetativo que fala, ela fica crescendo 3 a 4 meses. Depois ela começa a produzir, ela produz cerca de 3 meses, depois ela para 1 mês um pouquinho e depois ela volta a produzir de novo e acabou, encerrou o ciclo. O ciclo, pelo que a gente pesquisou e produziu aqui, é 1 ano o que compensa plantar, né? Depois você acaba perdendo. Ao todo, 50 hectares, sendo 35 deles preservados numa área de Mata Atlântica. Com esse diferencial, a Fazenda Fiore recebeu a certificação orgânica pela Organização Internacional de Agropecuária, OIA, um selo que garante a qualidade dos produtos, o que distingue e os difere no mercado. Agora nós estamos tentando conseguir a certificação, estamos dando entrada na certificação para a Europa e também temos a intenção de conseguir a certificação para os Estados Unidos. Por que a escolha dessa fruta exótica? A princípio nós estávamos procurando frutas exóticas, então nós olhamos várias frutas exóticas, trouxemos alguns tipos de frutas e fomos tentando fazer a adaptação. A que se adaptou melhor foi a Physalis. Qual é a demanda do mercado para esse tipo de fruta?
É muito grande. O mercado tem uma demanda enorme e a gente não consegue produzir o suficiente para atender todo o mercado. Porque são supermercados, empórios, distribuidores de produtos orgânicos, porque no caso a nossa Physalis é orgânica, certificada, e é complicado. Doceiras, muitas doceiras encomendam para a gente a Physalis, ou para a confecção do próprio doce ou para enfeitar. Como ele é uma fruta exótica, uma fruta muito bonita, né, elas utilizam bastante. A gente volta rapidinho. Até já! Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas das diversas culturas, conte com as soluções inovadoras da Irrara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Irrara para toda hora. Pode confiar. Programa Revista Rural. Oferecimento. BASF na agricultura. Juntos pelo seu legado. Elanco, líder global na produção de aditivos para melhorar desempenho. E Belgo Becar, líder e pioneira no mercado de arames. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. A sustentabilidade chegou para ficar no campo, tanto na agricultura como na pecuária. Os cuidados são muitos e vão desde o bem-estar animal até medidas que garantam a preservação do meio ambiente e a exploração racional dos recursos disponíveis na propriedade. Focado em difundir boas práticas de criação e conscientizar os pecuaristas da importância de se adotar medidas mais sustentáveis, o GTPS, Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, vem sendo um importante aliado nessa tarefa. Sustentabilidade e cuidar do nosso planeta, né, é um tema cada vez mais relevante também na pecuária. E por isso que o GTPS, o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável, reúne todos os elos da cadeia para trabalhar na melhoria. São 3 frentes onde a gente atua principalmente, né? Tem a frente de melhorias do clima, né? Onde a gente tem um grupo de trabalho enfocado na pegada de carbono, na redução dos efeitos dos gases de efeito estufa. Tem um segundo grupo que tem um foco na parte de uso apropriado da terra e biodiversidade, onde basicamente a gente reforça o cumprimento da lei, né? E um terceiro grupo que está debatendo as boas práticas do bem-estar animal. Então são essas as frentes, né? Temos também grupos de trabalho voltados aos pagamentos dos serviços ambientais e rastreabilidade. Para o recém-empossado presidente da entidade, a responsabilidade assumida pelo grupo é muito grande e vai depender do esforço de todos para obter os objetivos desejados. O principal desafio que o GTPS tem aí na próxima gestão, a gestão iniciou agora em agosto de 2021 e vai até 2024. E eu vejo que é a implementação das metas, né? Já temos bastante claro aonde queremos chegar, mas a pergunta é como, né? Então, realmente de trabalhar aí em metas mensuráveis, né? A gente implementou o GIPS, o Guia de Índices da Pecuária Sustentável, já temos mais de 800 formulários preenchidos e a gente gostaria de ver ao longo do tempo uma melhoria nesses índices. Então, realmente essa implementação da mensuração é fundamental para a gente ver para onde a gente está indo e como a gente está evoluindo em termos de sustentabilidade.
Com uma demanda cada vez maior pela produção equilibrada e atenta às demandas do planeta, os envolvidos na cadeia estão cientes do compromisso assumido e sabem que a hora de fazer a diferença é agora. A gente tem que começar a implementar as ações de sustentabilidade agora, né? Até para garantir que as gerações futuras consigam preservar um ecossistema equilibrado, né? Então, eu vejo aí com muitos bons olhos o fato da indústria toda, né, todos os elos da cadeia de proteína animal estarem trabalhando juntos no GTPS. A gente tem participação desde os produtores até a indústria de insumos, frigoríficos e a ponta, né, o varejo e redes de restaurante, além de instituições financeiras, ONGs e colaboração com a Embrapa, mas também o Ministério da Agricultura e da Pecuária. Então eu vejo que o trabalho conjunto de todos os elos vai realmente trazer um mundo mais sustentável. E é possível sim a gente conseguir produzir uma carne de forma sustentável. Então é para isso que o GTPS está unindo forças para deixar um legado positivo para o futuro. A cidade de São Paulo foi sede do primeiro Encontro Nacional da Pecuária de Decisão. O evento, promovido pela Bovexo, reuniu especialistas para apresentar inovações e discutir como tornar a atividade mais lucrativa e sustentável. Aqui a gente discutiu os principais desafios que tornam a pecuária de precisão uma pecuária de fato quantificável, realizável. Então por isso que a gente chamou de pecuária de decisão, né? É um momento que a gente envolve a tecnologia e a gente tangibiliza isso através de atitude. Então foi um evento onde todos os temas que estão relevantes estão sendo discutidos agora, como aumento de rentabilidade, adoção de inteligência artificial e o grande desafio, fazer a pecuária e provar que a pecuária mais sustentável também é mais lucrativa. Então a gente ficou super feliz com o resultado do evento. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem e estamos te esperando. Desde as primeiras comunidades que se instalaram na região, abriram-se espaços para a criação da... Criar aves ornamentais pode ser um negócio lucrativo para o pequeno produtor rural. Com um variado leque de opções e finalidades, este ramo tem um grande potencial econômico. Na realidade, nós trabalhamos com preservação de aves de raças puras. Há exatamente 25 anos, estamos fazendo bodas de prata com a Associação Brasileira dos Criadores de Aves de Raças Puras. Nós temos aqui no sítio o ganso do Egito, o ganso africano, o ganso de Toulouse, que é o ganso francês, conhecido pelo patê de foie gras, o ganso chinês branco, variedades de marrecos. Nós temos o marreco de Rouen, marreco de Pequim, marreco de Pompom, Carolina Canela, Carolina Selvagem, Cou. Temos o Muscovic branco, o Muscovic chocolate, pavões azuis, uma variedade, assim, um hobbyzinho bem gostoso. A criação de aves ornamentais, porém, exige uma série de cuidados que devem ser tomados para que a atividade tenha sucesso. Os primeiros cuidados devem ser tomados assim que a ave põe o ovo. A partir do momento que as aves botam, nós podemos armazenar esses ovos por um período de 7 a 10 dias no máximo. Após esse período, eles são marcados, é colocada a data, com lápis ou um pedacinho de carvão, nunca com caneta, e vem para a chocadeira. Aí, na chocadeira, dependendo da variedade, tem períodos diferentes de nascimento. Os gansos demoram de 28 a 30 dias, no máximo 32 dias para nascer. As galinhas demoram 21 dias. Os marrecos, dependendo da variedade, também de 28 a 30 dias, alguns com 35 dias.
Após os ovos chocarem, os filhotes são levados para as criadeiras ou recrias. Após eles estarem secos, eles saem da chocadeira e vêm para as criadeiras com aquecimento e com a ração inicial, que é a ração de pintinho de um dia. Isso é válido para qualquer ave, seja pintinho, patinho, gansinho, pavãozinho, não importa. Qualquer ave, não existe rações específicas para cada variedade. Então sempre há a ração inicial, a ração de um dia, para os pintinhos, para os filhotes recém-nascidos. A água deve ser trocada todos os dias, a água fresca, limpa sempre, os bebedouros devem ser muito bem lavados e os comedouros não pode ter resíduo de ração, porque essa ração pode fermentar e provocar uma intoxicação nas aves. Então sempre os comedouros e os bebedouros têm que ser lavados todos os dias. Que outros cuidados tem que ter além desses? Manter a higiene é básico, então toda a forração da criadeira, seja ela feita com palha de arroz, ou com serragem, ou com feno seco, tem que ser um piso sempre muito seco, não pode ter umidade. Mesmo que sejam aves aquáticas, que são aves acostumadas com a água, elas só podem ter contato com a umidade após estarem 80% empenadas, antes disso nunca. E cuidado com vacinação, alguma coisa, vermífugo, tem que ter? Sim, eles recebem a vacinação, toda a tabela de vacinação é feita a partir do momento que nascem, é cumprida toda a tabela no período de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e as aves adultas são vacinadas uma vez por ano. Mas os filhotes cumprem toda a tabela de vacinação, as 3 dosagens, vacina contra a Newcastle, contra a bolba aviária, são vermifugadas, principalmente algumas aves, nós temos no caso os perus e os pavões, que são aves que têm tendência a comerem as próprias fezes. Então a vermifugação dessas aves é muito importante. Elas ficam na criadeira até estarem 80% empenados. Depois disso, elas já podem ir para a recria, que já não precisa de aquecimento, e depois vão para os viveiros ou ficam soltas na propriedade, dependendo da finalidade da criação. As pessoas podem criar confinadas ou semi-confinadas ou totalmente em liberdade. Então, aí vai depender do que a pessoa pretende com a sua criação. A partir do momento que estejam 80% empenadas, podem ser levadas a campo ou ficar semi-confinadas, depende da finalidade. Dá em média quanto tempo, mais ou menos? Para eles estarem 80% empenados, olha, normalmente com 3 meses as aves já podem ser soltas. Algumas variedades são mais delicadas. No caso de pavões, que é uma ave sensível, ele precisa ficar confinado até 6 meses de idade com piso ripado para evitar o contato com as próprias fezes, e esse viveiro precisa ter corte de ventos e chuvas fortes, porque é uma ave extremamente sensível à umidade. Ele morre. No caso dos perus, do 3º ao 6º mês de idade, existe a crise do vermelho, que é a formação das carúnculas. A imunidade deles cai muito. Corre o risco de perda dos animais. Então é interessante também que eles fiquem confinados até 6 meses de idade, para depois poderem ser soltos a campo totalmente ou semi-confinados. E as aves de raças diferentes, elas podem ficar juntas no criatório? Podem ficar juntas sim. Até determinadas idades, algumas aves ficam juntas, outras não, porque pode acontecer alguma agressividade, mas na maioria das vezes, até o período de reprodução, as aves podem conviver sem problema algum. Só que no período de reprodução, no nosso caso, por exemplo, como nós trabalhamos com preservação de raças puras, no período de reprodução essas aves têm que ser separadas em famílias, até para evitar a mestiçagem, porque aí nós vamos perder a qualidade das aves, vamos perder a raça. Depois da criadeira, no caso que nós vimos o dos pintinhos, nós temos a criadeira das aves aquáticas, que já não há tanta necessidade de ser fechada, pode ser uma criadeira parcialmente aberta, mas ainda com aquecimento. Tá? E da criadeira eles passam para a recria, aí já sem o aquecimento, já ficam em aberto, mas ainda, assim, tem uma parte abrigada,
mas já não precisam de luz para se aquecerem. E já com a ração de crescimento e água fresca todos os dias. A água tem que ser trocada todos os dias, a não ser que tenha água corrente. No caso das aves aquáticas, eles têm uma tendência a ir para a água logo de imediato. Isso não deve ser permitido se eles não estiverem com as mães, porque a penugem encharca, elas não são impermeáveis. Somente as penas são impermeáveis, que só vão se formar depois com quase 60 dias. Então esses filhotes não devem ir para a água, porque eles vão ficar encharcados e correm o risco de ter uma pneumonia. Tá? Se eles estiverem com a mãe, aí a mãe se encarrega de levá-los para a água, trazê-los de volta, ela vai cobri-los e massageá-los, dando pequenas bicadas para a secagem das plumas. Aí não tem problema, mas se eles não estiverem com a mãe, se forem nascidos em chocadeiras, não devem ir para a água antes de estarem pelo menos 80% empenados. E tem animais que não precisam de ir para a chocadeira, né? Quais são eles? Tem algumas aves que chocam e criam muito bem os seus filhotes. No caso do pato muscovic, que é uma raça pura, existem 3 cores: o muscovic branco, o muscovic preto e o chocolate, que é castanho. As mães fazem um ninho, chocam e criam seus filhotes perfeitamente bem. As pavoas também criam os seus filhotes. O único inconveniente, e que normalmente a gente tira os ovos das pavoas e coloca na chocadeira, é para aumentar a postura, porque quando ela choca, ela para de botar. As gansas não devem deixar chocar, principalmente as gansas de raça pura. A caipira não tem problema, mas a de raça pura não, porque elas são extremamente desastradas, elas largam o ninho com muita facilidade, e o risco de quebrar os ovos e abandonar isso é muito grande, então é preferível tirar e colocar na chocadeira. Algumas variedades de marreco são muito bons também para chocar, outros não. Carolina choca muito bem, tira seus filhotes. Cole choca, tira seus filhotes. Mallard choca e tira seus filhotes. Marreco de Pequim não choca, não tira os filhotes. A gente tem que colocar na chocadeira. Quem não tem chocadeiras pode utilizar amas. Ama seria o quê? Uma galinha caipira que esteja choca, uma pata que esteja choca, uma perua, qualquer outra ave que esteja choca e que seja uma ave, que seja boa mãe. Pode-se tirar os ovos de uma variedade e colocar em outras. Por exemplo, nós podemos chocar os ovos de gansas em peruas. Quando nascem os filhotes, nós tiramos e passamos para a criadeira. Mas elas chocam perfeitamente bem. Depois do período na recria, as aves são levadas para um outro setor do criatório. Aqui é onde nós selecionamos as aves. Então, depois que as aves saem da recria, eles vêm para cá, ficam por um período de no mínimo 40 dias aqui, com ração de postura ou ração de manutenção, dependendo da finalidade da ave, e é onde eles vão ser selecionados por padrão de raça. Então nós vamos selecionar quais as aves que vão para a reprodução e as aves que vão ser descartadas para o mercado. E também são selecionadas as aves que vão ser vendidas para possíveis compradores, colecionadores de aves, outros criadores que vão utilizar para fazer choque de sangue, para as pessoas que estiverem interessadas na compra das aves. E quanto à reprodução, como é que precisa ser feito para a reprodução? Algumas aves reproduzem na faixa de 6 a 8 meses de idade. Existem outras aves que reproduzem só com 3 anos de idade. Então, no período de reprodução de cada espécie, nós formamos as famílias. A família é composta ou por um casal, ou por um terno, que são 2 fêmeas para um macho, ou por uma quadra, que são 3 fêmeas para um macho. Não mais do que isso. E essas famílias depois vão para um viveiro de reprodução, onde as que chocam vão fazer os ninhos, botar e chocar, as que não chocam, os ovos são recolhidos para a chocadeira. Um outro setor importante da criação de aves ornamentais é o local onde se situam as matrizes das diferentes raças. Aqui nós estamos vendo os viveiros das matrizes, são aves já selecionadas e já em temporada de reprodução. Cada família fica num viveiro
Algumas variedades podem ficar juntas, outras não, para não mestiçar. Tem algumas variedades que não cruzam com outras, que são monogâmicos, no caso do Carolina, Mandarim. Então eles podem ficar juntos. Recebem 2 refeições de ração de postura por dia. Água não é preciso ser colocado porque eles têm água corrente nos tanques. E verdura, 1 ou 2 refeições de verdura por dia. Essa verdura é o quê? Almeirão, couve, restos de verdura do uso da propriedade, menos alface. A alface não deve ser dada às aves porque ela contém muita água e pode provocar uma diarreia que vai prejudicar a saúde da ave, automaticamente prejudica a reprodução das aves. As aves que chocam, nós deixamos os ovos nos ninhos. Elas vão chocar, vão tirar os filhotes e vão criar seus filhotes. As aves que não chocam, os ovos são recolhidos diariamente, ficam armazenados por um período de 7 a 10 dias e vão para a chocadeira ou para as amas. Patas, peruas, outra ave ou galinha caipira que esteja choca. É uma atividade bastante lucrativa. É uma atividade muito prazerosa, lógico, para pessoas que gostem de animais, tá? Mas é assim, vamos dizer que é um hobby lucrativo, tá? A venda das aves cobre as despesas que se tem na propriedade e a gente sempre acaba investindo em outras aves para melhoria de plantel. Então é uma atividade que dá rentabilidade, sim, com certeza. E para que tipo de criador é bom essa atividade? Olha, é uma atividade para, primeiro, que a pessoa goste de animais, tá? Algumas pessoas têm mais afinidades com fazões, outras com aves aquáticas, outras com galinhas, mas assim, é importante que a pessoa goste de animais. E é muito importante que a pessoa tenha pelo menos um pequeno espaço, para que a ave tenha liberdade, pelo menos o indispensável para ela. Porque a ave criada dentro de uma gaiola é estressante e a reprodução cai. Então, que tenha, nem que seja um quintalzinho, uma chacrinha, um sítiozinho, alguma coisa que tenha um ambientezinho onde essas aves possam ser criadas. A pessoa pode criar uma única variedade, se não tiver possibilidade de fazer divisórias, fazer viveiros para cada variedade, para cada espécie, ela pode criar uma única espécie, uma única variedade, vai se divertir com a criação e vai ter um retorno com certeza. O produtor rural que quiser começar uma criação de aves de raça pura vai gastar em média R$500, contando com um viveiro simples e um casal de matrizes de gansos ou galinhas puras, que são as aves que mais dão retorno. E quais as utilidades das aves exóticas? Todas. A ave se aproveita absolutamente tudo. Ou você cria ela para ornamentação, ou você cria, no caso, se a pessoa que for trabalhar com uma criação dirigida para abate, as penas e plumas são aproveitadas para artesanato, para confecção de travesseiros, de edredons, no caso dos gansos. As vísceras são utilizadas ou para conservas, no caso do fígado para o foie gras, ou para fazer rações. A carne é saborosíssima de todos eles, embora sejam aves caras para abate, tá? Mas tudo deles é aproveitável. O esterco é aproveitado nas hortas, nas plantações. Os ovos são saborosos. No caso das galinhas, todo mundo conhece. No caso dos gansos, um ovo de gansa equivale a 3 ovos de galinha numa receita, tá? Então, tudo é aproveitado. A casca do ovo é aproveitada para fazer a farinha de cálcio para dar para as aves. Tudo é aproveitado das aves, nada se perde. São muitos os que procuram as aves ornamentais, tanto para o abate como também com a finalidade de adorno ou outras utilidades. Olha, o mercado é assim bastante variado. Nós temos pessoas que são colecionadores de aves, então compram as aves para colecionar, porque são diferentes, são coloridas. Nós temos outros criadores que compram as aves para fazer um choque de sangue, para evitar a consanguinidade no seu plantel. Nós temos pessoas que querem decorar hotéis ou fazendas. Nós temos, por exemplo, criadores de cavalos que usam os gansos para espantar as cobras na sua criação.
No caso das galinhas da Angola, são utilizadas para comer pequenos insetos, cupins, carrapatos, formigas, em propriedades que têm esses problemas. Então, assim, o leque é muito grande, é bastante grande mesmo, o mercado é muito bom. Atualmente nós estamos com uma média de 80 matrizes em reprodução. No total, contando com filhotes e as matrizes, nós estamos com aproximadamente 200 aves. Certo. E uma coisa interessante que você tinha falado também é a sua criação, que é peculiar. Você tanto cria as aves soltas, como também não vende para abate. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é muito interessante. É assim, eu sou uma apaixonada pelos animais. Então, se eu souber que a pessoa está comprando para abater, eu não vendo, tá? E as minhas aves ficam confinadas nos viveiros, como vocês viram, durante o período de reprodução. Fora do período de reprodução fica todo mundo livre, leve e solto. Eles ficam à vontade, tem uma área de 2 alqueires para andarem, para passearem. Lógico que a gente tem cuidados com as cercas, né, para não perder nenhuma ave. Mas as aves, acabou o período de reprodução, eles ficam soltos, só ficam nos viveiros no período de reprodução.
É uma pena, chegou a hora de irmos embora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade, ok? Fique com Deus e até a próxima!